A paz, esse daqui é o canal 10 Minutos com Deus e o propósito desse canal é a gente dedicar 10 minutos do dia a Deus, já que Deus é uma coisa tão importante na nossa vida, irmãos. Então por que não dedicarmos o nosso tempo a Ele, já que Ele faz tantas coisas maravilhosas, irmãos, na nossa vida. Ele nos livra de tantos maus. Então a gente vai ter a oração, aí depois vem a palavra, aí depois vem a oração para finalizar. Então vamos orar? Meu Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Jesus, por tudo, Pai. Obrigado, meu Deus, por o Senhor, meu Deus, fazer aquilo que é da sua vontade, meu Deus, na minha vida, meu Deus, e na vida desse ser humano, meu Deus. Abençoa, meu Deus, que a gente viva cada vez mais, meu Deus, na palavra do Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai, por tudo, meu Deus. Meu Deus, abençoa, meu Deus, que a gente tenha fome, meu Deus, e tenha sede, meu Deus, da palavra do Senhor, meu Deus, e que a gente, meu Deus, busque, meu Deus, cada vez mais e mais, meu Deus. Meu Deus, e que a gente, meu Deus, seja cada vez mais grato, meu Deus, ao Senhor, meu Deus. Meu Deus, o Senhor nos livra, meu Deus, de tantos maus, meu Deus. O Senhor, meu Deus, tem tanta piedade de nós, meu Deus. Meu Deus, obrigado, Pai, por tudo, meu Deus. Meu Deus, abençoa, meu Deus, que a gente, meu Deus, seja sábio, meu Deus. E que a gente, meu Deus, busque, meu Deus, cada vez mais o Senhor, Pai. E que a gente, meu Deus, viva cada vez mais, Pai, na presença do Senhor, Deus. Meu Deus, abençoa, meu Deus, a família, meu Deus, desse ser humano, Pai. Abençoa, meu Deus, para que eles façam, meu Deus, aquilo que era a vontade do Senhor, meu Deus. E que eles sejam sábios, meu Deus. A sabedoria que vem do Senhor, meu Deus. A sabedoria, Pai. Sabedoria verdadeira, meu Deus. Porque o mundo, meu Deus, fala que a sabedoria... Mas essa sabedoria que o mundo fala é do conhecimento, Pai. Mas a sabedoria do Senhor, meu Deus, vai muito mais além do conhecimento, meu Deus. Obrigado, Pai, por mais esse ano, meu Deus, que passou, meu Deus. Meu Deus, obrigado, Pai, por estar aqui, meu Deus, vivo, meu Deus, nesse momento, meu Deus. Por ter acordado, meu Deus, com ar de vida, Pai. Meu Deus, muitas pessoas, meu Deus, não acordam, meu Deus, com ar de vida, Pai. Mas hoje, meu Deus, estamos aqui, meu Deus, com ar de vida, meu Deus. Meu Deus, bendito seja teu santo nome, Jesus. Pai, abençoa, meu Deus, que esse ano, meu Deus, seja um ano de bênção, meu Deus. Seja um ano, meu Deus, que a gente cumpra, meu Deus, as nossas metas, meu Deus. E seja um ano, meu Deus, de entrega, Pai. E que a gente, meu Deus, se entregue, meu Deus, cada vez mais, meu Deus, ao Senhor, meu Deus. Eu entrego, meu Deus, esse ano, Pai, ao Senhor, meu Deus. Meu Deus, abençoa, meu Deus. Esse ano, Pai, seja feito, meu Deus, aquilo que era a vontade do Senhor, meu Deus. Meu Deus, o Senhor já sabe, meu Deus, do hoje, meu Deus, do ontem, meu Deus, e do amanhã, meu Deus. O Senhor sabe, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe de tudo, meu Deus, nos mínimos detalhes, Pai. E o Senhor sabe, meu Deus, o futuro da gente, Pai. Meu Deus, abençoa, meu Deus, que nós, Pai, ficarmos, meu Deus, cada vez mais firmes, meu Deus, na palavra do Senhor, meu Deus, ficarmos mais firmes, meu Deus, na rocha, meu Deus, que é o Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai, por tudo, meu Deus. Seja louvado, meu Deus, e seja bendito, meu Deus, e seja engrandecido, meu Deus, o santo nome do Senhor, Pai, para todo sempre, meu Deus, que cada vez mais, meu Deus, ficarmos, meu Deus, com os olhos, meu Deus, e com os ouvidos, meu Deus, em direção ao Senhor, meu Deus. Meu Deus, bendito seja teu santo nome, Jesus, para todo sempre, meu Deus. Abençoa, meu Deus, essas pessoas, meu Deus, que estão na UTI, Pai, e que elas façam, meu Deus, aquilo que era a vontade do Senhor, meu Deus. Meu Deus, dá renovo a elas, Pai, porque elas, meu Deus, estão muito cansadas, meu Deus, por conta da doença, meu Deus, ou por conta de alguma enfermidade, Pai. Abençoa elas, Pai, dá renovo a elas, meu Deus. Meu Deus, abençoa elas, meu Deus, para que elas tenham, meu Deus, uma segunda chance, Pai. Eu oro, meu Deus, já te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos para a palavra? O que é obedecer a Deus? João capítulo 14, versículo 23 diz: Jesus respondeu: A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viver com ela. Muitas vezes, irmãos, quando não agimos conforme a vontade de Deus, nós ficamos perturbados e infelizes. Mas você já se perguntou o que é agir conforme a vontade de Deus? E se você realmente age na vontade dele? Irmãos, obedecer a Deus é orar, jejuar, amar o próximo como a ti mesmo, ler a Bíblia, buscar a presença dele
Isso é obedecer a Deus. Irmãos, a nossa carne quer pecar. Ela sempre vai viver lutando contra o espírito, porque as duas são opostas. Irmãos, obedecer a Deus não é fácil, porque tem que haver renúncia e deixar algumas coisas. Se você fizer isso, você terá uma vida abençoada, com um vínculo com Deus. Você viverá no céu e não no inferno. Você vai viver uma vida certa, conforme a vontade de Deus. Você viverá uma vida nova. Então, irmãos, de forma resumida, o que é obedecer a Deus é ler a palavra, peça sabedoria ao Pai e ele se revelará a você. Deus se agrada de quem conhece e guarda os seus mandamentos. Vamos orar para finalizar? Meu Deus, obrigado, Pai, por mais esses 10 minutos com Deus, meu Deus. Obrigado, Pai, por tudo, meu Deus. Obrigado, Pai, por ser quem o Senhor é, meu Deus. Obrigado, Pai, por estar aqui, meu Deus, escutando essa oração, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por Senhor, meu Deus, amar tanto, meu Deus, a gente, Pai. Que o Senhor escuta a gente, meu Deus. O Senhor escuta, meu Deus, as nossas orações, meu Deus. Obrigado, Pai, por tudo, meu Deus. Abençoa, meu Deus, que a gente busque cada vez mais, meu Deus, e mais, meu Deus, o Senhor, meu Deus. Abençoa, meu Deus, que a nossa família, meu Deus, seja abençoada, meu Deus. Que a gente, meu Deus, faça aquilo que é a vontade do Senhor, meu Deus. E que a gente, meu Deus, busque, meu Deus, cada vez mais e mais, meu Deus, ao Senhor, meu Deus. Meu Deus, abençoa, meu Deus, que a gente não faça, meu Deus, aquilo, Pai, que é do inimigo, meu Deus, mas sim, meu Deus, aquilo que é da vontade do Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai, por tudo, Pai. Obrigado, Pai. O Senhor sabe de tudo, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Meu Deus, obrigado, Pai. Mais um dia, meu Deus. Obrigado, Pai, por estar aqui, meu Deus, gravando, meu Deus, essa oração, meu Deus. Obrigado, Pai. Meu Deus, bendito seja o teu santo nome, Jesus, para todo sempre, meu Deus. E que a gente, meu Deus, viva cada vez mais, meu Deus, no Senhor, meu Deus. Meu Deus, abençoa, meu Deus, que a gente fique atento, meu Deus, cada vez mais, meu Deus, à palavra do Senhor, meu Deus. E que a gente, meu Deus, sejamos servos, meu Deus, fiéis, meu Deus, do Senhor, Pai. Eu oro, meu Deus, e já te agradeço, meu Deus. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Abençoa, meu Deus, essa vida, meu Deus, que está aí, meu Deus, escutando agora, meu Deus. Abençoa, meu Deus, que ela seja sábia, meu Deus. Abençoa, meu Deus, que ela busque o Senhor cada vez mais, meu Deus. Abençoa, meu Deus, que ela não fique, meu Deus, no pecado, meu Deus, da preguiça, meu Deus, da procrastinação, meu Deus. Mas sim, meu Deus, que ela faça aquilo que era a vontade do Senhor, meu Deus. Meu Deus, abençoe, meu Deus, para que essa pessoa não cometa, meu Deus, pecados nojentos, Pai. Essa pessoa, meu Deus, viva uma vida, meu Deus, de santidade, Pai, com o Senhor, meu Deus. E que para onde ela vá, meu Deus, ela espalhe a palavra do Senhor, meu Deus. E que ela viva, meu Deus, uma vida, meu Deus, de um verdadeiro cristão, Pai. Eu oro, meu Deus, já te agradeço, meu Deus. Bendito seja o teu santo nome, Jesus, para todo sempre, meu Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Se lembre de deixar o like, se inscrever no canal e ligar o sininho para receber todas as notificações. E também se lembrem de compartilhar para algum ente querido que esteja passando por alguma coisa, ou para algum amigo, ou para algum familiar. Para ele fazer também parte desses 10 minutos com Deus. Deus abençoe o ano de vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz e fui!